vice-prefeito Rogério, a nossa secretária da Fazenda Tamires e o presidente aqui da associação, Josué Barbosa, assim como os demais membros da associação, estudantes, também pais de alunos. No momento, declaramos aberta a audiência pública número 6 de 2023, que vai tratar do projeto de lei número 100, e de imediato passo a palavra ao presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, Fabrício Alves da Costa. Boa tarde, presidente Cássio, colegas membros da Comissão de Orçamento, demais vereadores, Executivo Municipal na figura do prefeito municipal, vice-prefeito e secretária da Fazenda, presidente da Associação dos Integrados Estudantes, público que nos acompanha, pessoas que também presenciam esta audiência pública através das transmissões ao vivo desta casa. Passarei para a leitura do edital de convocação. O presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e o presidente da Câmara, com fulcro no parágrafo 4º do artigo 9º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, tornam público que farão realizar audiência pública para demonstração e avaliação do projeto de lei número 100 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município, o Poder Executivo, a conceder auxílio financeiro no transporte escolar a estudantes do ensino médio, técnico ou universitário, e dá outras providências no dia 9 de março de 2023, quinta-feira, às 18h30, no plenário Walter Azambuja, Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, Rua 1, Maitá, 424, oportunidade que convida a população em geral, representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras, devidamente instituídas, a participarem e ou assistirem à transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real através do Facebook da Câmara ou através do e-mail cv.pm@hotmail.com ou pelo telefone 533248-1527, a partir da publicação deste edital. Sala das Comissões da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, 6 de março de 2023. Cássio Câmara Garcia, presidente da Câmara Municipal. Fabrício Alves da Costa, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Esse projeto, até para que todos possam ter ciência, ele é um projeto que ele deu entrada nesta casa em 18 de novembro de 2022. Projeto, como foi mencionado no edital de convocação, de autoria do Poder Executivo, que busca conceder auxílio financeiro no transporte escolar a estudantes de ensino técnico médio e universitários e dá outras providências. Ele já teve a sua tramitação ok na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, agora está na Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, a qual compõe esta comissão os vereadores Elton Rodrigues, Magda Afonso, Fábio Dias e Elisete Baldez, sob a relatoria deste projeto com a vereadora professora Magda, que inclusive neste momento eu concedo a palavra para a relatora. Cumprimento nosso colega presidente Cássio, os colegas vereadores, prefeito Ronaldo, vice-prefeito Rogério, secretária Tamires, funcionários da casa, pais, a comissão, os estudantes que se encontram aqui presente, pais e alunos, nós temos alunos também que estão aqui. Então, esse projeto está sob minha relatoria nesta comissão, e a gente analisando, comparando, esse projeto deu entrada em novembro e dia 6 de fevereiro veio uma mensagem retificativa do Executivo e depois foi feita a aprovação dele na Constituição e Justiça e a gente deu prosseguimento para fazer parecer aqui nesta comissão. E então, fomos procurados pelos alunos, pela comissão dos estudantes, pela associação,
E então, assim, ó, antes de passar a palavra para eles, que são os maiores interessados, eu quero fazer um paralelo, assim, para citar algumas coisas que constam no projeto, até para que quem não leu ou não sabe ou não lembra tomar ciência também. Então, pelo artigo 2º, a seleção dos alunos contemplados com este auxílio será feita pela SMEC, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, após comprovações de exigências, o que certamente o auxílio não contemplará a todos os estudantes. Porque no momento que é feita essa seleção, tem várias exigências, vários itens a serem obedecidos ou para eles poderem receber este auxílio. O projeto inicial, que era lá de novembro de 2022, previa uma renda bruta familiar mensal de até o limite de 6 salários mínimos, na época, 1.212, que teriam uma renda mensal de R$ 7.272, 6 salários mínimos. E após essa emenda modificativa, o salário baixou para o limite de 3 salários mínimos. Isso em fevereiro, o salário mínimo agora já está em R$ 1.320 e ficaria em R$ 3.960. Então, quer dizer, diminuiu o valor da família, o salário familiar. Então, eu acredito que nós fomos, após essa emenda, nós fomos procurados, né, a Câmara foi, né, o vereador Cássio, presidente, fomos procurados e fizemos até uma reunião, eu participei junto com eles, pelo Samuel, pelo presidente Josué e pelo Anderson, que vieram nos pedir que nós não votássemos esse projeto, né, assim como ele está. Então, acredito que por não contemplar a todos os alunos conforme eles gostariam. Então, eu acho que ninguém melhor do que eles para exporem o porquê que pediram para não votar e colocar aqui, e nós aproveitarmos também que o prefeito está, a secretária Tamires está aí, para a gente esclarecer todos as dúvidas, né, todos os questionamentos que a gente que vocês têm e que a gente também, né, gostaria de resolver, para depois, então, a gente estar votando, fazendo os pareceres e votando esse projeto. Então, eu acho que passo para o Josué Barbosa, que é o presidente da associação, e a palavra está com ele. Bom, tá funcionando. Queria agradecer, então, a oportunidade, explicar, agradecer ao presidente, ao prefeito, a todos que compareceram, ao Rogério, ao prefeito Ronaldo. Eu queria expor a situação. Temos poucos alunos atualmente e cada vez que me ligam, me perguntam os valores. E aí a questão é que esse projeto, como estava dizendo a nossa vereadora ali, a professora Magna, que não beneficiaria a todos. Tá, a gente lembra o projeto. Eu acho que a gente precisamos ajudar todos os estudantes, que é uma associação. A associação, então, dizer que nem antigamente, dava um subsídio e era repartido entre todos. Ali tem umas consistências ali no projeto também, de que os alunos que fazem ensino à distância não pode também ter direito ao auxílio. Por quê? Mas, normalmente, essas aulas à distância, tem o famoso EAD, tem os cursos sempre presencial. Então, eles precisam fazer as viagens para fazer as práticas, as atividades práticas. E também os alunos de cursinhos pré-vestibular. Como aqui não existe curso pré-vestibular, e o pessoal... Como houve uma pandemia agora passada, houve uma defasagem muito grande no ensino. Então, as pessoas, para poder fazer Enem, eles precisam se deslocar para Pelotas ou Bagé para poder fazer o curso pré-vestibular, sendo que ali também não está escrito no coisa que beneficiaria eles também. Tá? É o que eu acho. Também tem aqui os pareceres dos alunos, quando a gente fizemos o cálculo,
que eles também gostariam que o valor está muito alto e eles iam acabar desistindo. Então vai acabar uma invasão muito grande e isso aí não ia contemplar nós, que a gente pretendemos trazer mais alunos para ficar melhor para o pessoal estudar. A gente não podemos prejudicar eles. Eu já fui estudante, estou aqui teimoso, estou fazendo a 2ª graduação, que eu pretendo seguir na área de professor, mas eu estou vendo que normalmente tem gente que depende da situação, tem gente desempregada, e aí normalmente descontempla uns e contempla outros. Eu queria que pelo menos fosse o subsídio para todos, que ficasse que nem antes, que aí podemos trazer mais alunos, que tem muitos pais que me ligam para saber como é que é a situação do ônibus, qual é o valor. Tem gente que paga a mensalidade das faculdades. O prefeito sabe como é que funciona a situação. É complicado. Sinto muito, mas para nós não serve isso. Tá? Eu queria alguém que quisesse falar alguma coisa depois. Fique à vontade. Então, vamos colocar a palavra à disposição do prefeito e depois a gente abre para a comunidade se manifestar. Queria saudar o presidente da casa, os demais vereadores, o presidente da associação, os pais, os alunos. Vamos contextualizar quando começou as tratativas com a associação referente a projetos Repaz. A primeira reunião aconteceu faz uns 30 dias, que teve na minha sala o Samuel, e teve, perdão, o seu nome é? O Anderson e o José estiveram na minha sala, estava com o Rogério, e a primeira proposta que a gente tinha era justamente o projeto de bolsas, e eu disse para o Josué e para o Anderson que se saísse o projeto de bolsas, não sairia o subsídio. Depois a gente conversou mais um pouco e eu disse assim para eles, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer diferente. Vocês me apresentem em 15 dias, uma semana, os gastos que vocês vão ter. Tá? Que a gente vai estudar uma outra forma. Estou esperando até hoje. Bom, não retornaram. O que aconteceu? Passou o tempo, a gente esperou para que fossem lá. Eu não lavrei uma ata e naquele dia eu lastimo não ter lavrado uma ata porque nós não conseguimos mais conversar com... A associação já vem do ano passado também, a gente tem que lavrar ata porque a gente combina algo e depois acaba não acontecendo. A gente já estudou, conversou, acabamos sendo procurados pelos vereadores e estudamos uma outra forma. O seguinte, o subsídio, passar o subsídio, né, mas o projeto da Bolsa, ele também for aprovado. Por quê? Porque aquele que tem necessidade e que não consegue ser contemplado, às vezes o subsídio, ele não é suficiente, ele continua ônibus caro. O município não pode ser tolhido de alcançar a bolsa se tiver recurso. O município não pode ser tolhido dessa política. Então, o que é que eu acho? Faltou esse retorno, que era essa resposta que nós tínhamos para vocês, que não aconteceu. Né? E vocês lembram que ficou pactuado conosco, retornem, tragam a soma das suas despesas para a gente conversar. E ainda disse mais, nós queremos sim ajudar, a gestão anterior não ajudou com 1 centavo, não passou 1 centavo para a Associação de Estudantes, viajaram sem nada, né? Então, o nosso governo, nós temos essa responsabilidade. Bom, fizemos os cálculos, conversamos com o Cássio, conversamos com o Eliton, teve mais gente que nos procurou dos vereadores também, acho que o Fabrício fez contato, vereadora Lisete, conversamos com nossa contabilidade, porque nós trabalhamos com números, e eu não fujo da regra dos números não mentem, números não traem, se somar 2 mais 2 é 4, então esta é a soma, e a gente tem os valores que a gente pode ser alcançado, e eu trabalho dentro do limite orçamentário para não endividar o município mais do que já está e que a gente vem honrando com esses compromissos. Mas aí eu queria fazer uma fala o seguinte, ó, quando o projeto fala em ensino à distância, realmente, ensino à distância não está contemplado. Por quê? Porque o ensino, quando ele é à distância e presencial, ele chama-se ensino híbrido. O ensino híbrido está contemplado. A lei não contempla o ensino à distância. Tá? Ensino à distância não precisa ir no polo, não precisa ir na universidade, porque tu faz todas as atividades à distância.
quando se fala em inconsistência no projeto, a gente gostaria de saber quais são as inconsistências, porque o projeto, por isso, é um projeto de lei. Ele está na casa para discussões, ele está na casa para melhorias. Então, a gente, quando se propôs essa audiência pública e se fez questão que os pais estivessem presentes e os alunos, era justamente para trazer um recado que nós não conseguimos transmitir. E as nossas reuniões com os pais e os alunos que fazem parte da associação, sempre quando tiver pedido em interferência do executivo, nós vamos pedir a presença de vocês. Por quê? Porque aí o assunto fica pacificado. As pessoas sabem o que aconteceu, o que se tratou. Então, esta é a nossa proposta e é o que a gente tem para vocês. O projeto de subvenção e subsídio não veio para casa ainda, porque a gente não teve nenhuma sinalização da associação para saber qual o valor que viria. E digo para vocês, e vem se atrasando no tempo esses projetos para vir para casa, porque quando a gente trata de um subsídio para mandar para casa, para a Câmara de Vereadores, a gente antes faz a conversa. Isso demora, o pessoal tem que criar o projeto de lei, tem que enviar para a Câmara tem que aprovar. Já poderiam estar recebendo o subsídio, com toda essa demora. Então, a gente diz assim, nós fazemos parte, quem faz parte da associação, não nos importa o lado político, não estamos aqui para discutir lado político, mas quem está à frente da associação, José, eu te conheço tua índole, conheço a tua índole, viajamos juntos, sei que tu quer o melhor, então nos procurem porque a gente está aberto, não deixa a questão partidária, alguém que está dentro da associação partidariamente, falar algo contrário que não é verdade. Porque a gente sabe que, às vezes, essa questão partidária influencia dentro das decisões e dentro das políticas públicas de uma forma negativa, sem olhar o outro lado. Mas, bom, é a primeira vez que o Executivo está propondo criar uma bolsa para os estudantes mais carentes. E passar o subsídio é a primeira vez na história de Pinheiro Machado, que muitos dos filhos de vocês, se enquadrarem, podem receber uma bolsa de 20%, 30%, 40% ou 50%. Além do subsídio que vai ser repassado para a associação. Então, eu nunca consegui entender por que essa dificuldade de tratar de um projeto de tamanha magnitude para as pessoas mais carentes. É como dizer o seguinte, olha, vamos receber o subsídio, mas tu que é pobre, tu não tem o direito da bolsa. Te vira, te rala. Nós não concordamos com isso. E nós não trabalhamos com esta política. Nós estamos trabalhando com duas políticas. Uma política para todos e uma política para os pais que ganham menos, que vivem dos braços, para poder alcançar um pouco de recurso para essas pessoas. Essa era a nossa verdade, isso é o que nós trazemos para vocês. Vice-prefeito Rogério. Saudar o presidente Cássio, demais vereadores, presidente Josué, o prefeito e a secretária, dizer para vocês que a intenção do executivo é justamente essa, favorecer aquelas pessoas que estão com menos recursos, e que o subsídio seria justamente para todos, tá? E eu acho que a tua colocação, presidente, está certo, tá? Se só a bolsa, seria um prejudicial à associação, nós estamos aqui para escutar os alunos, escutar vocês, chegar a melhor, o que seja melhor para a associação. Nós estamos sempre de portas abertas aqui para escutá-los, e é por isso que nós estamos aqui, por isso que estamos na audiência hoje, para ver o que é melhor para a comunidade escolar, para vocês aí que nós estamos sempre abertos ao diálogo. Era isso por enquanto. Secretária? Não? Boa noite a todos. A gente entende a importância desse pedido de subsídio. Eu, como estudante também, digamos que passei bastante trabalho nos meus anos de viagem, porque a gente sabe que tudo é caro, além da faculdade, para quem paga ou quem é bolsista, no meu caso eu era bolsista. O ônibus reflete com certeza na vida de todos.
Acho que a gente está aqui aberto para discussão, para ver o que vai ser resolvido entre todos. A ideia é ajudar, com certeza, os que mais precisam. A ideia principal é essa, é tentar proporcionar que todos possam ter oportunidade de estudar, né? Vamos ver o que vai ser discutido no decorrer da audiência. Então, passamos a palavra para os pais, para os alunos, para a associação. Mais alguém que queira falar? Então, Só a gente pede para falar no microfone e que se identifique com o nome, porque conforme vai para a ata depois. Boa noite a todos. Queria agradecer pela audiência e pelas palavras. O senhor, como o senhor disse, o senhor pediu os cálculos, né? Só que o senhor pediu os cálculos, prefeito, se fosse com um ônibus contratado e um ônibus que a prefeitura queria ceder para nós. Já que o nosso ônibus que a gente ganhou não pode ser usado porque ele não é ônibus rodoviário. A gente fez os cálculos e a diferença é um valor mínimo. Então, um ônibus, o que está parado na garagem, para nós, para a IEP, cuidar, pagar motorista e diesel, não é vantajoso. Por isso que a gente não levou os cálculos. As nossas inconsistências que nós achamos no projeto, a gente não acha certo o poder público definir o número de vagas. Quem tinha que definir tinha que ser o número de vagas, tinha que ser o número de alunos que tem na IEP cadastrados, e aí os que se encaixam ou não. A gente, em nenhum momento, a gente é contra a bolsa. Só que, como o senhor disse na reunião, e o senhor acabou de dizer, se votasse as bolsas, não teria subsídio. Então, como o senhor mesmo disse que não teria o subsídio, a gente, então, pede que essas bolsas não sejam votadas. A gente não quer que não passe, caso não haja subsídio. Se haver o subsídio, não tem problema nenhum posteriormente ter bolsa. A gente é até a favor. Só que a gente, como ou era um ou outro, a gente preferiu o subsídio para igualar a todos. A gente também não acha certo que estejam que trabalhar, que é o que ali diz que pede que os alunos estejam que ceder uma contrapartida de trabalhar um período em algum evento, alguma coisa. A gente não acha certo porque tem muitos que trabalham o dia inteiro e aí não consegue ter tempo. Aí o tempo que tem para estudar teria que ajudar a prefeitura em algum evento, alguma coisa. A gente não acha isso certo. E o que a gente quer uma lei que garanta subsídio. Como o senhor disse, o senhor é o único primeiro que está querendo. Por isso que a gente quer uma lei que o senhor, os demais, todos adiante, sejam meio que obrigados por uma lei a ter o que repasse o subsídio para a associação para que não haja uma evasão. O que o José falou aquela hora, não adianta a gente ter só as bolsas e não ter uma associação. Porque nós estamos beirando o número mínimo que tem no estatuto para ter uma associação aberta. Se tiver um valor R$1.000, por exemplo, que se tiver suba de combustível nós vamos poder chegar muito em breve, vai ter uma evasão gigante, nós vamos ter menos que o número mínimo de estudantes que diz no estatuto, e a IEP é obrigada a ser fechada. Então a gente acha que não adianta ter só bolsas e não ter nenhum ônibus que possa ir. Porque se fechar a IEP, infelizmente, não vamos ter como ajudar ninguém. E não vai ser vantajoso nem para os alunos e para ninguém aqui do município. Nem para os pais. Eu acho que era isso, por isso o nosso intuito é mais o subsídio, porque a gente quer que mais alunos venham. E a gente vê um grande número de alunos desistindo de fazer a graduação quando chamam e perguntam para nós qual é o valor. Perguntou qual é o valor, a gente fala o valor, não, eu vou trancar minha matrícula, não vou fazer semestre. Pergunta, quais os cursos que estão viajando? E a questão de bolsa e 3 horas de trabalho, para ter uma bolsa, tem que ter uma contrapartida. E quem não puder estar 3 horas para fazer o trabalho administrativo, que é o trabalho que se propõe,
pessoa não precisa se inscrever na bolsa, né? Porque a bolsa, quando você tem uma bolsa, é uma contrapartida que você tem que dar. Se você estuda no IFSUL, a sua contrapartida, se você tem uma bolsa, é estudar. Se você faz um estágio, a sua contrapartida é fazer o estágio para você ganhar a bolsa. Então, a bolsa e a contrapartida das 3 horas de trabalho, que é negociável com o aluno, eu vejo ela muito bem vista. É uma contrapartida, a gente tem que começar a dar as contrapartidas. Isso que a gente não está falando nem de contrapartida de subsídio. A associação recebe o subsídio, nós não estamos pedindo 1 centavo de contrapartida, 1 centavo. Agora, a bolsa, os critérios, que eu vi quais são os critérios vão ser decididos, a bolsa vai ter visita da assistente social, vai estudar a renda familiar, vai ver qual é o valor que se encaixa aquele aluno, que não está incluído aí o subsídio. O subsídio é uma coisa e a bolsa é outra, mas a bolsa é para aqueles alunos que conseguirem acessar o edital, como qualquer outro edital de uma universidade federal, de uma proposta do CAPES, qualquer outra bolsa, ela tem critérios, e o governo tem que ter critérios, é dinheiro público, né? E ali vai ser, olha, tenho 10 pessoas que se enquadram para receber R$100, né? Que bom que seja, mas a bolsa não é uma grande, vai aprovar o projeto, já vai ter a bolsa, não, nós vamos ver a questão financeira, porque a gente tem a questão do subsídio que tem que passar, a oscilação da receita, se todos estão acompanhando a estagnação do ano de 2022 para 2023, é o mesmo repasse, e ainda hoje a secretária, eu pedi para ela, me faz um panorama da receita do primeiro trimestre de 2022-2023. Caiu R$300 mil, 300 mil reais de 2022 para 2023, janeiro, fevereiro, março, caiu R$300 mil a receita. O ICMS está com uma queda de 2,2 anual. Isso é dinheiro. É a mesma coisa para uma pessoa que vendia o gado há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, a R$16 o quilo. Hoje está vendendo a R$10. Então, tu tem que fazer conta matemática, porque senão o município não sobrevive, e nem o agricultor consegue sobreviver se não fizer conta. No lápis, sobe lá para o agricultor, sobe o remédio para o gado. Então, a gente faz essas comparações, e estou fazendo uma analogia simples para vocês, porque a gente cuida do orçamento, eu cuido do orçamento, todos os meses eu e o Rogério lemos orçamento, receita e despesa, receita e despesa, receita e despesa, e o recurso de onde vai sair. Não adianta a gente prometer o que não vai cumprir, o que não vai pagar, porque nós estamos na prefeitura e não vamos ficar com a fama de caloteiro, porque não temos na nossa vida particular e não vamos ter na nossa vida pública também. Então, a gente tem o compromisso, daquilo que pactuar, a gente cumprir e pagar, né? Isso aí a gente tem a responsabilidade, vocês sabem que a nossa gestão é feita desta forma, porque quando nós assumimos, mudou a situação, né? Então, vou escutar vocês, mas a proposta é boa, a nossa proposta não é ruim. Nossa proposta não é ruim, contempla todos com subsídio, e aqueles alunos que quiserem ter a bolsa lá, inclusive a gente já tem uns quantos estagiários que os pais nos procuraram, porque os pais não têm condições de pagar a faculdade, nós concedemos estágio que tem uma bolsa de R$950 para poderem estudar, nós já concedemos para 3 alunos que estão com dificuldade para pagar o ônibus, for nos procurar, nós já concedemos o estágio, e ele está lá, faz o estágio 6 horas e ganha uma bolsa de R$950, que é o estágio, que não se confunde com a bolsa, mas é parecido. Então, a gente, de uma forma ou de outra, aquelas situações que estão chegando até nós, situações críticas, a gente está vendo como a gente pode fazer, porque a gente não quer que parem. Às vezes a gente vê ali no brilho do olhar, eu quero estudar. Eu recebi uma mãe no meu gabinete que ela disse o seguinte: a minha filha, sábado e domingo, ela cuida de um senhor, ela troca fralda para estudar. Ela disse isso, e saiu chorando no meu gabinete. Diz assim, eu não queria que a minha filha parasse de estudar. Eu digo, a gente vai ajudar. Eu digo, mas a gente tem mais ainda. Quando eu fui estudante, e eu fui presidente da associação, nós tinha um diálogo bom com o executivo, nos emprestava um ginásio, nós fazia os bingos, cada bingo que a gente tirava, a gente pagava, às vezes, 10 dias de ônibus. Hoje, o último bingo que foi feito no ginásio foi arrecadado R$4.500. 4.500. Então, a associação, nós éramos proativos e tinha um grupo muito bom, que a gente fazia 3, 4 promoções ao ano para poder ajudar, para poder ter fundos. E isso não é vergonha e não é demérito para ninguém. Os pais das associações, os pais do Conselho de Pais e Mestres fazem atividades para ajudar as escolas.
E a associação também pode se organizar para buscar mais recurso para poder ter dinheiro para a associação. A Débora. Boa noite. Eu só queria perguntar qual é o critério da Bolsa. Eu entendi mais ou menos, já explicou o que está acontecendo, de pessoas que estão cumprir 3 horas de serviço. E realmente, como ele falou, os que trabalham o dia inteiro e que também precisam da Bolsa, não tem como conseguir. Aí tem uma grande diferença. A pessoa trabalha o dia inteiro, né? Trabalha aonde e faz o quê, né? Será que o valor da bolsa que ela vai receber às 3 horas não mais significativo de onde ela trabalha? Isso Sim. tudo vai ser analisado pelas assistentes sociais. A assistente social vai fazer a visita da família, vai fazer todo o estudo, e quem vai decidir se tem direito à bolsa ou não sou eu. É um corpo técnico que vai decidir se tem direito ou não, porque dependendo da situação não se enquadra. Então, é uma questão que o projeto da bolsa ele não impacta no subsídio. Ele não traz nenhum impacto para o subsídio, porque o subsídio vai ser repassado. A bolsa é um plus. A bolsa é um plus para o aluno que se enquadra nos critérios de baixa renda ou de não ter condições de pagar. É um plus a mais. O subsídio seria de 100%, então, não como eu ouvi falar de 70 e 30? Não, o subsídio é o que o ano passado foi passado 25 mil, né? Isso, eu participei. 25 da Câmara e 25 do Executivo. Esse ano a gente vai tratar os valores que vai ser repassado, o valor vai para a associação e ela depois presta contas com o valor que pagou para o ônibus. Isso aí é dessa forma que funciona. Igualmente foi feito ano passado. Exatamente, isso aí é o subsídio. Sim. Em relação aos papéis, como tu falou, tu sabe como eu agi, como eu tentei, né, ajudar o ano passado. Se os meninos não conseguiram, no prazo que tu disse que já faz 30 dias que foi pedido os papéis, e eles não conseguiram, o ano passado já fazia 3 meses que estava sendo pedido e o Executivo não conseguia os papéis. Eu fui e ajudei, e em uma semana a gente conseguiu juntar todos os papéis, assinar, e o subsídio foi dado. Então, assim, se precisar de alguma ajuda, eu estou aqui, eu tenho acesso, eu posso ajudar. É fácil de conseguir os papéis, não é difícil, é só querer. Até porque, Débora, agora o presidente da associação, ele responde com o seu CPF com a transferência do recurso. Se a gente transfere 50 mil, 40 mil, não sabemos o valor ainda, e não há prestação de contas, vai nos bens do presidente da associação. Vai só unicamente nos bens do presidente da associação. Isso já fica muito claro na assinatura do convênio, porque nós não se responsabilizamos sozinhos. A gente já trouxe isso porque tem que ter um compromisso, porque é dinheiro público. A gente responde se não faz a prestação de contas. Sim, não, eu concordo plenamente, eu sei bem como é, porque eu já trabalhei no meio, mas para isso tem uma contabilidade que é feita, tem um escritório que trabalha com isso e que tem que fazer a contabilidade correta. O escritório entrega tudo pronto, feita a contabilidade correta, não tem como ter erro. Em relação às 3 horas de serviço, eu acho que quem estuda no turno IFE e faculdade, eles vão às 11h30 e voltam às 8h30 da noite. Então, eles teriam só o período da manhã para fazer essas 3 horas de serviço. Eu não me importaria, nem a minha filha, e acho que muitos também não, porque a maioria é esse horário. São muito poucos os que vão de manhã. Então, só sobraria esse horário, esse turno, esse tempo para fazer algum tipo de estágio, algum tipo de serviço voluntário. Mas eu não tenho como abrir mão de 3 horas semanal, nós já estamos pedindo o mínimo. Não, eu concordo contigo. Imagina 3 horas semanal. Claro, eu concordo contigo. Não dá, se tu dividir por 5, eu não posso abrir mão de 3 horas. A gente só fez o projeto em cima do que fomos orientados. Se a pessoa não pode dar 3 horas semanal de contrapartida, é o mínimo, 3 horas semanal. Ela tem, se tu dividir por um dia, dá 30 minutos. Então, se não tem como fazer, a gente está sendo o mais flexível possível. São 3 horas semanais? Sim, 3 horas semanais. Desculpa, então. Eu entendi errado. São 3 horas semanais, eu acho que está Desculpa, eu entendi errado. Eu entendi errado. Muitos entenderam errado. Não, tranquilo, tranquilo.
Boa noite a todos. Boa noite, prefeito, boa noite, vice-prefeito, os vereadores, aos familiares, aos alunos. Eu só queria deixar claro assim, a associação foi pedido um orçamento, foi pedido por o vereador Wellington, vou citar os nomes, para ser bem franco, pediu um comprovante de renda de cada aluno. Sendo que a gente pegou a associação assim para a associação não fechar. A associação não teria presidente, não teria nada. Foi pego assim 500 problemas para nós habilitar. Estou certo, Josué? Então, assim, a associação a gente veio para defender toda a classe dos estudantes. Então, a gente não vinha só por a bolsa. Quando eu vim falar, pedi com o vereador Cássio, eu pedi para, pelo menos, passar primeiro o subsídio, como foi proposto, que se passasse a bolsa, não passaria o subsídio. Certo, prefeito? Foi o que o senhor falou na reunião com os guris aquele dia, né? Até eles apresentarem os cálculos, ficou marcados visita, eles não vieram na reunião, não compareceram para mostrar os cálculos. Seja os cálculos fossem mais ou fossem menos, eu fiquei esperando para a reunião, não tive mais retorno. Então, assim, todas as tratativas a partir deste momento, e que bom que estamos na Câmara, com a associação será lavrado ata. Nós não vamos fazer mais reunião sem ata. Por quê? Porque quando a gente se propõe, faz uma reunião com os representantes da associação e se pede o retorno, é porque a gente está estudando, senão a gente já dizia não, não vamos fazer. Quando a gente pede o retorno, é porque algo a gente quer dialogar, algo a gente quer construir, porque a gente não é tão fácil assim a gente estudar onde envolve todas as pessoas que precisam do transporte, uns precisam de um subsídio, a gente precisa construir, não se constrói uma reunião como aconteceu de 30 minutos. E eu fui muito claro com o Josué e com o Anderson. A nossa ideia é ajudar para que possam estudar, retornem aqui, tragam os cálculos, pode ser o horário que vocês estiverem disponível, pode ser o meio-dia, pode ser 6 horas da tarde, não tem problema, só me mande o WhatsApp que eu venho e atendo vocês, sem problema nenhum, conforme o horário de vocês. Só que não teve retorno, só que isso já foi passado. Agora, o que a gente tem que tratar para frente? Precisamos do subsídio, não podemos perder tempo, precisamos que o projeto venha para a Câmara, porque isso já passou. Agora a gente ficar, não, aconteceu, não adianta mais, agora a gente tem que consertar para frente. Só olhar para o retrovisor, se o Rogério fosse olhar para o retrovisor e os vereadores, nós não tínhamos arrumado o município, não estava arrumando o município, ficar pensando que não deu certo. Agora a gente tem que acertar. Vamos acertar como? Subsídio? Ok, subsídio. Projeto de lei do subsídio para a Câmara? Ok, não tem problema, vamos fazer. Tem outro projeto andando, que é o projeto do Bolsa? Deixa correr, mas a gente manda o projeto de lei dos subsídios. E só não foi enviado ainda para esta casa porque eu não fui procurado pela associação mais. A associação se preocupou todo o tempo em reprovar o projeto das bolsas do que buscar o subsídio. E isso eu disse para os pais que me ligam, eu digo assim, gente, a minha parte eu estou fazendo, mas a associação se preocupou todo momento em procurar os vereadores para reprovar o projeto das bolsas e não para buscar uma solução para o subsídio, que já estaria resolvido e o projeto já estaria na casa e já estaria aprovado. Esta é a verdade. E se todos vocês que estão nos escutando e pensarem, mas é verdade, tem lógica, porque eles não iam vir aqui para dizer que nos passar o subsídio lá, ficar até agora. Eu preciso de motivação, eu preciso de provocação. E às vezes quando eu vejo e digo, é importante que os pais participem, é importante que os pais estejam nas reuniões, por quê? Porque os pais acabam presenciando o que de fato está acontecendo. E aí as falas não se perdem. Bom, tem 10, 15 pessoas que participaram das reuniões e sabem das tratativas. Bom, seguindo. No caso, os cálculos da associação foi fechado dia 26 de fevereiro. Os cálculos para esse mês. Porque a gente mudou o jeito de fazer os cálculos da associação, porque estava dando muito mais o valor. A gente pôs, como o senhor falou agora, de um bingo, a gente fez uma rifa da associação. O único turno que quis totalmente a rifa foi o turno de Pelotas da noite. Muitos não quiseram vender a rifa. Não é todos, como na época que o senhor era aluno, que queriam, que estavam dispostos. Muitos trabalham também agora. Então não é a função do vamos fazer e todo mundo comprar a ideia. Não é todos que compram a ideia. Bom, como eu falei aqui, a gente veio aqui, a gente foi recebido por 4 vereadores. O presidente Cássio, a professora Magda, o
Fabrício e a Laura nos receberam aqui. Até aquele momento que a gente chegou aqui na casa, ninguém falava sobre subsídio. Era sempre da bolsa. A gente levantou a poeira aqui do subsídio e começou a função do subsídio, que isso e aquilo empurrava para um para outro, e começou as cobranças via WhatsApp nosso. Porque começou a cobrança em cima de mim mesmo. Foi grande. Começaram a me cobrar, por causa que não repassava isso, não repassava aquilo. A associação é uma só, não é só um que decide. Não é só um pai, não, ou só um aluno também que decide. Então, por isso que a gente fez tudo. A gente tem cópias ali das respostas dos alunos, dos pais, sobre o valor do subsídio. Como resposta até para o poder público. A gente pode repassar para todo mundo agora. O meu filho está estudando em Bagé e já está vendendo a rifa também. Referente à situação que estamos pautando aqui, mais alguma colocação por parte da plateia? Boa noite a todos. Eu sou uma que não sou contra o subsídio, mas eu prefiro a bolsa, porque eu sou pobre, preciso muito. E outra coisa, eu só não peguei a rifa por falta de educação de um dos que são da associação, que eu falei no subsídio e na bolsa, e ele me mandou calar a boca, porque não era para mim falar para os pais. Eu acho isso aí uma falta de respeito quando a gente está lutando por um filho para estudar, uma pessoa da associação manda a gente calar a boca em público. Para todos os pais ver, eu achei isso aí uma humilhação. Por isso que eu não peguei a bolsa, que eu não peguei a rifa para vender. Porque eu acho isso uma falta de respeito. É isso que eu queria falar. Muito obrigada. A senhora só pode dizer o seu nome para que fique constado. Aglise Barbosa da Cunha. Obrigado. Mais alguém a respeito deste projeto, pessoal, para a gente dar andamento? Não tendo, eu vou abrir espaço, então, pela ordem das bancadas, aos vereadores. Eu sou a mãe de uma aluna que está... O seu nome, por gentileza? É Sônia Regina Rosas. Eu sou lá da Aberta do Céu, na zona de Pedro Machado. E a minha filha está na faculdade e a gente é pobre. Então, eu disse para ela passar esse ano para não estudar, porque a gente não tem como pagar. E ela disse, mãe, eu vou trabalhar e eu vou pagar a minha faculdade. Então, ela está trabalhando de babá e cuidando de um senhor trocando fralda, que nem... Eu acho que o seu vizinho conhece lá, que é parente dele, o senhor. E até procurei o prefeito para pedir ajuda, para ver se... Porque ela trabalha toda semana de babá, o fim de semana ela trabalha cuidando do senhor. Aí, quando chegou o preço do ônibus, eu me desesperei, aí fui procurar o prefeito, porque não dá o salário dela para pagar a faculdade, que ela não conseguiu bolsa. E aí está vendendo a rifa, e aí o prefeito conseguiu um estágio para ela, ela ainda não começou, mas ela continua trabalhando no que ela estava, até seguir lá no estágio. Mas eu estou esperando a resposta do escolar, para ver se dão ajuda nela, né? Porque nós, os pais, não temos como ajudar ela. Ela está se virando sozinha. Então é isso. Mais alguém, pessoal? Não? Então eu vou passar... Acho que a gente pode abrir a palavra novamente para o presidente da associação, porque pode ter surgido mais alguma situação específica e depois a gente passa para os vereadores, né? Bom, por mim foi o que foi tratado aí, e não tem nada mais a declarar. Por enquanto, está de boa. Não? Opa! Por mim, por enquanto, está de boa. Não tem nada a declarar por enquanto. Ok, então vamos passar até para não mais delongas, para passar as considerações às
dos vereadores, né? Passamos pela ordem das bancadas, inicialmente pela comissão, né, porque é uma reunião da comissão. Não sei se a vereadora professora Magda, como relatora, gostaria de fazer mais alguma consideração. Não, o que eu tenho para dizer é que eu acho que todos precisam de ajuda, né? Porque a gente sempre está dizendo que a educação é aquilo que a gente pode dar para um jovem ou para as pessoas, aquilo que ninguém tira, que é a formação, o estudo. A gente entende que aqueles que não têm muitas condições precisam, com certeza, de um apoio maior. E como disse a mãe ali, né, a gente não quer que uma criança ou que um jovem cancele essa matrícula ou deixem de estudar. O que a gente quer é que eles continuem estudando, porque essa formação é que vai dar uma dignidade maior para eles no futuro. O que eu quero entender assim, prefeito, nós vamos votar este projeto e o senhor vai mandar um projeto do subsídio, é isto que eu entendi? Porque eu acho que tem que ficar bem claro para os pais e para os alunos, é que este projeto que está em votação, o projeto 100 de 2022, se aprovado, vai ser colocado em prática com a ajuda de bolsa para aqueles que mais precisam, né? Seria isso. E vai ser mandado para a Câmara um novo projeto com subsídio para que possa atender aos outros demais, a todos. Seria isso. Isso é muito importante que fique bem claro aqui, porque até então nós estamos votando este projeto, né? E o subsídio não está aqui. Então, é isso que é importante. Eu acho que, para começo, seria isso, presidente, porque nós estávamos tratando duas coisas enquanto nós temos um projeto só, né? Então, isso aí é importante que fique bem claro. É que é pertinente tratar, porque estamos numa audiência pública, então todas as ideias pertinentes à questão da associação, que envolve e é uma demanda importante, se faz, no meu ponto de vista, interessante de ser debatido também. Vereador Fábio Dias. Queria dar boa noite a todos, saudar o presidente aqui da casa, o Cássio, saudar o prefeito, Ronaldo, Rogério, Tamires, colegas vereadores, estudantes e pais. Quando eu estudei, também não tinha condições. Eu sempre fui uma pessoa muito humilde e filho de pais também. O meu pai é pedreiro e a mãe, dona de casa, não tinha condições de pagar o meu estudo também. E eu lembro que naquela época, quando eu estudei, prefeito, eu tinha uma bolsa da universidade. E meu curso era um dos cursos mais caros que a universidade tinha. E aí eles me ofereceram a bolsa e, em contrapartida, eu tinha que trabalhar 3 turnos na semana, 12 horas na noite. Isso dentro de uma UTI, né? Então, eu passei praticamente 4 anos e meio trabalhando para poder ter a minha faculdade. E aquela bolsa que eu tinha, ela cobria uma parte só da faculdade, do valor, era um valor muito alto. E eu sempre tive ajuda de muitas pessoas, de todos os lados, porque eu também trabalhava, dividia o meu período de bolsista com o meu trabalho na Santa Casa também. Então, eu fazia meu trabalho na Santa Casa, eu era funcionário de carteira assinada e bolsista na Urcamp. E eu tinha ainda que complementar uma parte da minha faculdade, né, com o dinheiro que eu recebia, com o meu salário. Naquela época eu tinha 2 filhos ainda, então eu era mágico também, né? As despesas eram muitas. Eu acho assim, analisando a situação de vocês, não é difícil cumprir essas 3 horas, até porque eu acho que isso daí deve ter tido um parecer do IGAN, e o IGAN deve ter falado isso, dessa contrapartida de vocês de 3 horas por semana. Eu
ao meu ver, não é difícil isso. Até porque eu acho, né, prefeito, a atividade na prefeitura, principalmente nos colégios, elas começam cedo, né? E talvez, como sugestão, alguns de vocês pudessem cumprir essa horinha, né, que é exigido por lei, eu acredito que seja uma exigência da lei, esse cumprimento aí desse horário, talvez no primeiro turno da manhã, talvez numa escola, não sei, uma sugestão, né, da bolsa. Mas o que me chamou a atenção também era essa questão da renda, né, da renda familiar, que antes era 7.200 e foi reduzida para 3.960, né. Até, no caso, a renda familiar até 3.960, né, vereadora Magda, que ficou estipulado, né. 3.960. 3.960. Salários mínimos atuais. Então isso aí vai ser talvez passado pelo crivo da assistente social. O assistente social vai ir nas residências, vai conversar com os pais e ver a questão dessa renda familiar. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu entendo a dificuldade de todos vocês. Eu passei por muitas dificuldades. Eu acho que tem tudo para dar certo aqui. O prefeito falou que quer ser parceiro. E se esse projeto aqui, vocês entenderem que não é bom para vocês, nós vamos fazer o que vocês estão pedindo. Porque jamais eu vou votar num projeto que vocês não querem, né? Então eu quero ser parceiro de vocês. E eu acho, o prefeito falou que vocês já estão perdendo tempo com a questão do repasse, que o ano passado nós fomos parceiro também, né? Não sei, se eu fosse vocês, já deveria ter tido um entendimento nesse sentido, e vocês, eu acho que já estão até perdendo tempo, né, prefeito? Já poderia estar recebendo esse recurso. Eu sei, volto a dizer, a dificuldade é muito difícil, né? Pagar ônibus e despesa com alimentação, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu quero ser parceiro de vocês, das necessidades de vocês, e o que vocês decidirem aqui, eu sou parceiro, tá bem? Muito obrigado pelo espaço. Vereador Elton Rodrigues. Boa noite, presidente Cássio, boa noite, demais colegas vereadores, prefeito Ronaldo, vice-prefeito Rogério, secretária Tamires, os pais, mães, os alunos. Vou ser mais prático aqui, como eu gosto de ser sempre. No dia 23 de fevereiro, após a reunião com os 4 vereadores, fui procurado no gabinete aqui na minha sala, pelos 3 que compõem a associação, inclusive o presidente Josué. Me desminta, Josué, se eu estiver errado. Então, logo me foi passada a situação, eu pedi uma série de documentos, para quê? Para que eu pudesse fazer o estudo e entender também qual era a situação da associação, de cada pai, de cada aluno, para a gente poder fazer um panorama, porque eu sei como é que o prefeito trabalha. O prefeito trabalha dentro da legalidade, ele precisa ter dados para poder decidir. Quem é que decide parte financeira sem ter dados? Ninguém, só se for irresponsável. Pedi para o Josué e disse para o Josué e para eles dentro da minha sala, olha, o projeto que está aqui, projeto 100, é bom. Eu não posso ser contra um projeto que beneficia o mais pobre. Eu não posso ser contra um projeto que vai ajudar aquela pessoa que é mais carente. O projeto é bom. Assim como sempre fui um defensor do subsídio, e está aqui o prefeito e o vice que não me deixa mentir, quantas e quantas viagens em Porto Alegre eu dizia, prefeito, nós temos que ajudar com o subsídio. É o subsídio. E o prefeito, não, mas eu tenho uma outra política pública que eu tenho que apresentar. E aí aquela história, eu pegar um copo d'água aqui, encher pela metade, e o copo pode estar meio cheio e meio vazio. Depende do ponto de vista. O projeto 100, ele é muito bom, ele ajuda o mais pobre. No mesmo dia 23, às 11h40, me reuni com o prefeito Ronaldo. Prefeito, tem uma situação para lhe passar. Fui procurado pelos alunos, os alunos dizem que o PL 100 não contenta eles dentro da equidade, porque a gente tem igualdade e equidade. Igualdade quando a gente contempla todos, e equidade quando a gente consegue contemplar as diferenças. Trocando ideia com o prefeito Ronaldo, o prefeito disse, Elton, por que a gente então não ajuda nas 2 pontas? Faz a bolsa e faz o subsídio. Eu falei, esse é o melhor, não tem outro caminho melhor que esse. Atender na igualdade, atender na equidade, vai passar o subsídio para a associação, vai atender aquele que é mais pobre, tem projeto melhor que esse? Não tem. Tanto que a minha posição na terça-feira aqui na Câmara foi a mesma. Olha, sou a favor do subsídio, mas não posso ser contra o projeto 100. Não posso, ainda mais quando me liga uma mãe chorando, desesperada, porque não vai poder alcançar o ensino para o filho. Como que você conta um projeto desse? Não tem como.
No mesmo dia 23, procurei o Josué, 12h35, pelo que consta aqui nas mensagens, e disse: Josué, conversei com o prefeito agora, e o prefeito disse para não perder tempo. O prefeito me disse, se eu estiver mentindo, tu pode me falar, Josué, para não perder tempo, que ele vai tentar contemplar nas duas pontas, sendo legal, tendo recurso, ele vai contemplar nas duas pontas, vai fazer a bolsa e vai fazer o subsídio. Verdade, Josué? Bom, houve um foco em derrubar o projeto 100. O senhor foi muito feliz, prefeito, em derrubar o 100 ao invés de resolver a situação. Então, para a gente ser prático, o projeto 100, ele é bom, ele vai lá na equidade, contempla o mais pobre, ajuda o mais pobre. O de bolsa, o subsídio também é bom, porque vai atender a todos dentro da igualdade. Então, eu acho que o que sai daqui, e sendo prático para todos aqui, é fazer as duas pontas. Aprova o projeto da bolsa, manda o projeto do subsídio para cá e se aprova no menor tempo possível. Para quê? Para que vocês não tenham mais prejuízo de tempo e financeiro e possam receber o dinheiro quanto antes. O quanto vai ser de dinheiro? Bom, aí vai depender do financeiro. Aí está lá a Tamires, que é quem tem a chave do cofre da prefeitura, do presidente Cássio aqui, que está fazendo um esforço enorme para poder passar algum recurso da Câmara e poder atender os alunos, e aí chegar no entendimento de quanto disso vai ser bolsa e de quanto disso vai ser subsídio. Eu já faço até uma sugestão: pegar o valor total dos dois, Câmara, Prefeitura, 70% subsídio, 30% bolsa. Eu tenho certeza que o valor que baixou, vereador Fábio, para 3.960, é para quê? Para diminuir o número de pessoas que poderão ser assistidas por bolsas. Ou seja, melhor ainda nas duas pontas. Então, ele tira o valor maior, que era praticamente R$7.000, diminui para 3.960, diminui o número de alunos que podem receber a bolsa e pode aumentar a porcentagem para aquele que precisa mais, aquele que vai receber 20, que vai receber 30, que vai receber 50. Então, eu acho que os dois projetos são importantíssimos. O que a gente não pode mais, a partir de agora, é perder tempo. É achar solução aqui, e eu digo aqui, eu sou a favor do PL 100 e sou a favor do subsídio. Tá? Então, sempre fui um defensor do subsídio, e digo mais para ficar registrado. Infelizmente, para esse ano a gente não consegue fazer, mas já deixo registrado aqui na frente de cada pai e mãe, das emendas impositivas de 2023 para 2024, vou destinar, prefeito, R$15.000 para auxiliar a associação para o transporte dos estudantes. Então, vou contribuir com a minha parcela. Seria isso, presidente. Vereador Elisete. Boa noite, presidente Cássio, colegas vereadores, prefeito Ronaldo, vice-prefeito Rogério e a secretária Tamires, os pais e os alunos hoje aqui presentes. Sempre fui a favor do projeto número 100. Por quê? Porque ele vai ajudar de primeira mão aquelas pessoas que estão passando essa necessidade que aquela senhora ali destacou, né? Que é pessoas que estão trabalhando dia e noite para poder trabalhar, para poder estudar, e estudar é isso, é trabalho. Meu filho passou muito trabalho para estudar e estudou, e conseguiu. Basta ter vontade e ter garra, e para isso tem que ter garra e tem que ter bastante vontade e tem que ter união. Se tem uma associação, a associação tem que ser unida, a associação tem que se unir, e quando um dizer A, todos dizer o mesmo o A. Porque senão vocês vão um para um lado, outro para outro, o outro para outro, não vai dar certo. Pode ter milhões de dinheiro a prefeitura repassando e nunca vai dar certo. Porque quem ganha mais vai sempre se beneficiar mais e quem ganha menos vai sempre se beneficiar menos. Eu acho que quem ganha menos tem que se beneficiar mais, sim. Seja por bolsa, seja por subsídio, seja lá por que for. Mas ele tem que ser melhor ressarcido. Claro que não estou dizendo que os outros não precisam. Com certeza, todos precisam. A gente sabe que um salário de 3.000 e pouco para sustentar uma casa, sustentar filhos, sustentar a roupa, é tudo muito caro. E a gente sabe que os preços, que nem diz o prefeito Ronaldo, é absurdo, que todos os dias sobe. A gente sabe, e o salário não sobe grandes coisas. Mas eu acho que as pessoas têm que ter o pé no chão, têm que olhar para o outro, tem que ver que o outro está passando muito mais trabalho que aquele que está ganhando, que tem mais um pouco de recursos. E eu acho que todos merecem estudar, todos merecem chegar no objetivo deles, todos têm uma boa vontade. Então, eu acho que vocês devem se unir, sim, que nem diz o Ronaldo, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que se unir, tem que se abraçar a causa, porque é uma causa, estudar é uma causa, é um objetivo, é uma vontade que vocês têm que ter, tem que ter uma vontade muito grande, porque hoje em dia, estudar fora, a gente sabe que não é fácil mesmo, né? Tem que ficar trabalhar,
ter que sair da sua cidade, ir para outro lugar, passar horas e horas fora de casa e voltar de volta, é cansativo. Mas isso aí meu filho fez desde do ensino médio. Nunca deram ônibus nem para o ensino médio. Ele tinha que vir lá de fora, de carona, no ônibus da escola, vir, ficar na casa de familiar, dormir, às vezes até molhado dentro da chuva, no outro dia levantar às 7 horas da manhã e ir para casa e ir trabalhar, para voltar às 4h30 de volta, estudar, para completar o ensino médio. E nem por isso ele deixou de desistir, e nem por isso ele até hoje ele estuda, e até hoje eu ajudo ele passa trabalho, ele estuda, e ele faz isso e se vira. E eu acho que todo mundo tem que se virar, e eu acho que essa ajuda que o prefeito está dando, nunca nenhum aluno teve. Eu acho que vocês têm que abraçarem essa ajuda com a maior boa vontade e ter muita garra e seguir fazendo bingos e fazendo rifa, fazendo tudo que vocês puderem para arrecadarem dinheiro e trabalharem e terem um objetivo de chegar no final dessa faculdade que vocês estão fazendo, não sei qual, mas foi a que vocês escolheram, é a que vocês querem, é a que vocês vão levar para a vida toda. Porque estudo, ninguém tira da gente. A gente estuda, aquele estudo fica contigo para o resto da tua vida. Ele vai te valorizar a tua vida, ele vai valorizar teu salário. Hoje tu vai passar milhões de trabalho, mas amanhã ele vai te recompensar. É isso que a gente tem que pensar e é nisso que a gente tem que se segurar. Porque senão a gente desiste mesmo. Se a gente dizer assim, tudo é trabalho, não é fácil, nada é fácil na vida, não é muito fácil mesmo. E então eu acho que hoje vocês têm essa mão que o prefeito está dando para vocês têm que segurar e buscarem cada vez mais. E a gente é parceiro, tanto que é parceiro que não foi fácil, né? No ano passado a vereadora Laura era presidente, não foi fácil, né, vereadora, para poder repassar esse dinheiro, porque todas as associações queriam também, não era só os estudantes, não existe só uma associação, existe várias associações, e se a pessoa vai dar todo o dinheiro para todas as associações, imagina aonde que a prefeitura vai parar, onde que todo mundo vai parar. Então, eu acho que todo mundo deve ficar feliz que estão recebendo esse subsídio e chegar a todos de uma maneira simples, né? Só diversificar e ver quem precisa mais, quem precisa menos, e pronto. Eu acho que a gente sempre tem que olhar para o outro. Eu acho que a gente tem que olhar para outra pessoa e saber que aquela outra pessoa também tem o direito de chegar no mesmo lugar que a gente. Seria isso, e você sabe que jamais a gente vai ser contra o estudo, não vai ser contra o estudo, e eu nunca fui desfavorável do projeto no 100, mas também nunca fui favorável a vocês não ganharam ajuda também. Todos ganharam ajuda. Seria isso, presidente. Obrigado pelo espaço. Vereador, nosso presidente do Legislativo, Cássio. Quero dar uma boa noite àqueles que chegaram a posterior, principalmente os pais e os alunos. Eu entendo, Fabrício, Ronaldo e demais vereadores, senhoras e senhores, que esses projetos têm que andar os dois abraçados. E aí eu vou dar um exemplo do seu Avelino, que está ali atrás, Zimmermann, que nos procurava hoje, porque o filho dele está no 1º grau e ficou fora da listagem do transporte escolar para estudar no Hipólito Ribeiro. E ele nos dizia que para uns poderia ser pouco, para ele era muito, fazer todos os dias 40 quilômetros e ir de volta para trazer o filho para estudar. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala em rendas. Hoje, como o prefeito muito bem colocou, vereadora Magda, um produtor rural ele não tem condições. Principalmente o pequenininho faz falta. Ele não tem condições hoje, de repente, de bancar uma passagem de R$700. E aí vocês podem dizer, mas é produtor rural. Mas é a realidade hoje do produtor rural. Então, sempre quando envolve valores, Vilcinho, eu fico sempre preocupado. Porque cada realidade é uma. Cada realidade, a pessoa sabe onde aperta o calo. Então, o que pode ser muito para uma família, pode ser pouca para outra. A gente tem que ter sempre muito cuidado quando se fala em valores. E acho que o projeto, ele é bom, sim. Ele é bom, vai ajudar, vai, mas nada impede o subsídio, que é maravilhoso, que pega todos, que não deixa de fora ninguém. Independente de tu ter bolsa ou não, o subsídio não deixa de fora ninguém. E é dividido em todos, em partes iguais. Porque se a gente pensar,
Se fosse só bolsa, nós corremos o risco de ser 5 ou 6 ou 7 bolsistas, a gente não sabe pelos critérios, e não ter o ônibus, porque os outros não teriam condições de pagar. Nós vamos não pensar também naqueles outros. Então, é muito complexo. Eu vejo esses dois projetos, e aí quando os guris nos procuraram, Samuel, eu posso falar de carteirinha também, como tantos aqui, que em 97, 98 fui um dos fundadores da Associação de Estudantes, junto com o saudoso João Cunha. Eu não fui o presidente porque eu era filho do vice-prefeito e não podia ser presidente. Fui o vice-presidente e era o mesmo problema. 98, André. Nós estamos remontando em 98, era o mesmo problema de vocês. Nós batíamos na porta do então prefeito pedindo socorro, porque os estudantes não tinham mais condições de pagar o ônibus. E o que socorreu? O subsídio. O subsídio fez com que vários e vários, André, terminasse a faculdade. Então eu digo, é muito importante, mãe, a senhora tem razão, a bolsa é importante, muito importante, mas o subsídio também, porque é uma garantia daquele pai e daquela mãe dizer assim, olha, eu vou ter dinheiro para poder mandar o meu filho estudar. Porque eu sempre digo, gasto, educação não é gasto, é investimento. É a única coisa que vocês possam ter certeza que não nos tiram. Uma vez educado em primeiro grau, segundo grau, com uma formação técnico ou superior, aquilo é teu, jamais ninguém vai te tirar. Então, eu quero dizer para os alunos, para os pais, que eu depender aqui do Legislativo, já assinei com valor para o prefeito Ronaldo, já garanti no mínimo 20 mil para a associação, e pudemos trabalhar em mais, pedir apoio também dos meus colegas para a gente enxugar um pouco a máquina, porque a gente tem condições de até de alcançar um pouco mais e pensar no pai e numa mãe que nesse momento está aflita para ajudar e saber que amanhã depois, eu digo, os cargos são passageiros, mas dizer, olha, as ações que nós passamos, do executivo, dos vereadores, ajudou um cidadão a se formar e hoje ele é um advogado, ele é um médico, ele é um engenheiro, ele é um professor. Então é isso que fica, quero dizer para vocês que possam contar com esse legislativo para ajudar tanto a associação como os pais e como os alunos. Seria isso, Fabrício? Em Cássio, me permite, antes de passar para o vereador Fabrício, eu vi ali uma situação que me chamou a atenção do pai, o seu Zirmel, é isso? O senhor está ali? Assim, essa situação dele, ele pode nos procurar lá na prefeitura, que a gente vai orientar uma demanda junto à Defensoria Pública, porque o ensino médio é obrigação do Estado, o Estado não pode negligenciar, né, a oferta do transporte para o seu filho. É diferente da nossa proposta aqui, que a nossa obrigação não é o ensino superior. Nós não temos obrigação em custear o ensino superior. A gente faz o custeio porque existe o entendimento da política pública, que é importante para ajudar aquele aluno que quer se formar, que o pai tem dificuldade, que eu também me formei com dificuldade. Então a gente entende que a política pública é importante, embora ela não esteja na doutrina, ela não esteja na legislação, mas nós entendemos que é importante alcançar o subsídio. E essa parte a gente pode lhe auxiliar aí com seu filho para demandar junto à Defensoria Pública, porque o Estado tem sim, é obrigado a garantir o transporte na porta da sua casa para levar o seu filho para o ensino médio. Tá bem? Era só para fazer essa ponderação que eu achei bem grave a situação, deixarem ele de fora do transporte. Nós até comentamos com ele nessa linha e aí ele nos relatou, inclusive, que na escola tem possivelmente tem outras situações nesse sentido, com relação ao transporte de ensino médio para o Hipólito Ribeiro. Vereador Renato Rodrigues. Eu saúdo o nosso presidente, meus colegas vereadores, prefeito Ronaldo Costa Madruga, vice Rogério, a nossa secretária de Finanças Tamires, e estava aqui analisando a fala dos meus colegas e pensando nos alunos que querem estudar e às vezes não tem recurso. Isso é complicado. Eu quando cheguei nessa casa aqui, eu abandonei a escola com 12 anos, no interior do Passo Machado, que nem alguém que é de Torrinhas aqui, no interior, e não consegui aprender nada. Aí abandonei, tinha que trabalhar para ajudar meus pais, abandonei a escola. Aí, em 2019, fiz o EJA. Aí consegui me formar, graças a Deus.
aprendi muita coisa. Então, que bom que os pais de vocês estão incentivando vocês na escola, vocês estão correndo atrás do objetivo de vocês. E quero dizer a vocês que pode contar sempre com os 9 vereadores aqui, que esse projeto que chegar nessa casa aqui, que ser favorável a vocês, tenho certeza que vai ser aprovado. Isso aí você nem se preocupe, não precisa correr atrás, principalmente mim, que eu tenho certeza que eu quero o bem de vocês. Então, até eu estava fazendo uma matemática aqui, prefeito, eu não sei, tem um ônibus parado do estudante, não tem, Fabrício? O ônibus aquele da deputada não está... Foi encaminhado, foi o que ele mencionou, que não era leito, não pode ser utilizado nas rodovias. Sim, aí tem a conversa com o executivo para... Não conseguiram também? Para responder aqui o questionamento do vereador Renato, a gente fez uma proposta para a associação também, para todos os pais entenderem, a gente passar um ônibus para eles, ou um micro, tá? Fazer a sessão de uso, passar pela Câmara, e eles iam apenas custear o combustível e contratar o motorista por conta deles. A gente entregava o transporte revisado, com pneu em dia, tudo revisado e passava para eles. Aí a responsabilidade de fazer essa articulação era deles, né? Não era nossa, em troca do subsídio. Mas, como eles relataram agora, eles disseram que fizeram os cálculos, eu não vi os cálculos, não sei desses cálculos, né? Não olhei para poder ter mais detalhes. Eles acharam que não é viável, né? Que não é viável, e que mais importante é o subsídio, né? Segundo a fala deles. Mas a gente vai mostrar ainda que a nossa boa intenção, nós temos a boa intenção. Nós, agora conversando com o Rogério, o nosso projeto de subsídio, ele vai ficar autorizado para 2023 e para 2024. Vamos deixar pactuado isso, Cássio. Porque 2024 é ano eleitoral. As subvenções são proibidas por lei. Nós não podemos criar subvenção em 2024. Se nós fôssemos mal intencionados aqui, nós fazíamos o seguinte, mandava só 2023, ficava quieto para 2024. Quando chegava em 2024, a associação nos procurava e nós alegávamos impedimento legal por ser ano eleitoral. Então a gente já vai deixar pactuado, Cássio, que eu sei, não sei, que eu acho que a presidência o ano que vem, eu não sei qual, se continua tu ou se vai mudar, mas independente do vereador que esteja aqui, o Centur, eu sei que todos os vereadores têm essa mesma intenção, independente do partido, eu sei que todos têm essa intenção da Câmara também ajudar. Para já esse projeto vir com autorização de 2023, 2024, que aí 2024, quando chegar o novo presidente da associação, continua o mesmo, sabe, eu só preciso cumprir o rito formal, o rito da documentação para o repasse acontecer no período adequado. Tá bem? Pois é, Ronaldo, eu fiz umas contas aqui na matemática rápida aqui. Fiz assim, que desse 5 dias por semana, 20 dias de aula por semana. E mais o motorista, o diesel e o motorista saía mais ou menos R$9.000 por mês, o custo. Eu não sei se não era mais barato para o município fazer um projeto direitinho, mandar para a Câmara e fazer isso, contratar o motorista e... Não, nós não podemos contratar um motorista e nem nós fazer o transporte. Por quê? Porque toda a responsabilidade civil tem que ser da associação, não pode ser nossa. Então, a nossa proposta foi em passar um veículo para eles, a gente teria um micro para passar, que não seria esse da deputada Lisiane, mas a gente fazia troca, porque a deputada Lisiane não pode andar em na faixa, por impedimentos do FNDE, não que o ônibus não seja bom, o ônibus é zero, mas não pode, tem os impedimentos legais. A gente faria a sessão daquele transporte e eles contratariam o motorista, acertavam, não, nós vamos contratar um pai que é motorista, porque o pai à noite não trabalha e quer levar e já leva o seu filho, e depende aquele pai não paga a mensalidade, era da articulação deles, não era nossa. E a gente passaria, eles contratariam um motorista e pagavam combustível, aí ficaria a critério deles. Mas tá bom, dá para você estudar a proposta aí, o executivo já dispõe então essa proposta para vocês ver o que vai ser repassado o subsídio, ver o que é melhor para vocês. Tenho certeza que se é melhor para vocês, essa casa vai aprovar. Eu acho que não tem mais nada a dizer e agradeço o espaço, presidente. Lembrando que nessa situação específica vai para uma linha só, né? Que aí depois também tem, se viesse a ser contemplado dessa maneira, né?
Sim. A associação, a manutenção seria para vocês, a gente ia entregar zero. Só que eu peguei o seguinte, ó, eu não vi os cálculos. Eu acredito que um ônibus para ir todos os dias para Pelotas deve ser em torno de 30 a 35 mil, ok? Se você paga isso por mês para ir para Pelotas todos os dias, e você calcula ali que tem uns 9 mil de custo. Vamos botar 2 de manutenção. Com motorista. Vamos ver que a gente tenha R$2.000 de manutenção. 2 mil de manutenção que a gente coloque. Passa de 9 para 11, porque aí você já tem 2 mil para deixar para manutenção. Não tem uma manutenção, se nós vamos entregar um ônibus todo vistoriado com pneu, que o pneu é o mais caro, bom, aí você tem que ter um valor já represando todos os meses para manutenção no final do ano. Mas isso não foi me apresentado, esses cálculos, embora que eu saiba que a gente, nitidamente, assim, pela uma lógica, seria o mais viável, mas a associação, os representantes da associação não querem, eles querem o subsídio. Então a gente passa o subsídio. Se mudar de ideia, queremos o micro, entregamos o micro revisado e assinado. Vistoria de pneu, vistoria de motor, em dia. Não vamos dar para estragar na mão deles. Não vamos fazer isso porque não trabalhamos dessa forma. Mas eles acharam melhor, não, então a gente respeita a decisão. E, prefeito, são 2 municípios, só lembrando, né? Sim, mas aí contrata para um, para o outro já sai quanto? Já sai, a diferença que sai é mais de 1/3 do custo que pagaria, né? Isso depende da articulação e da gestão deles. Na gestão da associação nós não intervimos, deixamos que eles decidam como querem operar. E o vereador Renato não está errado nos cálculos deles, tanto que dá R$8.000 cada linha. Eu tenho um questionamento, prefeito. Desculpa, presidente. Eu acho que aí nós encerramos a roda tá. dos vereadores e depois, até a senhora como relatora mesmo, tem, né? Vereadora Laura. Boa noite, prefeito, vice-prefeito, secretária Tamires. Em nome do Cássio, cumprimento os colegas vereadores, o público aqui presente, pessoal da associação, pais, alunos. Prefeito, assim, acredito que ficou meio que no ar, eu acho que o pessoal ficou meio com dúvida, eu também fiquei, vou trazer um questionamento aqui, o vereador Elton que colocou até. Ok, 2 projetos, subsídio e bolsas, tá? Aí vão chegar num valor X, que seja 40, 50 mil reais, vamos supor, de repasse. Esse valor vai ser dividido para as bolsas e para o subsídio? Não? Não se mistura. O subsídio, o projeto subsídio vai ser passado à integralidade. Em 4 ou 5 vezes não há problema, né, de repassar. Se querem à vista, também tem como pagar à vista também. Graças a Deus, a gente trabalha com o nosso fluxo de caixa, sabendo até onde a gente vai. Bom, passou o valor do subsídio, bom, vamos criar a bolsa. Temos a possibilidade de criar a bolsa, melhorou a receita, podemos criar a bolsa. Vamos criar a bolsa, não sei se a bolsa vai ser de 1.000 por mês ou 2.000, não se sabe ainda, mas isso depende tudo de fluxo de caixa. Primeiro compromisso que nós vamos honrar é repassar o subsídio. Repassamos o subsídio, articulamos, melhorou a receita, porque isso tudo depende da oscilação da receita. Você sabe que a economia está oscilante, a gente ainda no primeiro trimestre não tem nada concreto, a gente só sabe que teve uma variação negativa do repasse, mas espera que o segundo trimestre seja melhor. Bom, melhorou, vamos avançar um pouquinho mais. Obrigada. Entendi, não é que, acho que no início ficou meio confuso, eu acho que falta de diálogo também houve, que nem o Ronaldo disse. Os guris pegaram, como eles falaram agora, né? Foi um turbilhão de coisas para resolver, enfim. A gente tem que entender os dois lados, tem que entender o executivo, tem que entender a associação, todo mundo tem as suas limitações e as dificuldades para poder trabalhar, a burocracia é imensa. Só que acho que faltou um pouco de comunicação. Os guris colocaram ali que seria, de início, seria bolsa ou subsídio, né? Aí depois, como não houve uma nova conversa com o executivo, vocês ainda chegaram aqui achando que seria uma coisa ou outra, né? E aí a conversa foi
tomou um rumo... Eles nos mostraram aqui, a gente conversou. A gente já recebeu esse projeto, achamos ele muito bom que Candiota tem essa capacidade e hoje já está com 6 meses de atraso no repasse para o fundo e mais 2 meses do seu pagamento obrigatório, né? Está dando tanto que já não está pagando mais o que deve, né? E a gente queria dar tanto como o Candiota está dando, porque eu vi que eles foram muito generosos, mas não conseguem mais nem pagar as contas. E nós vamos passar aquilo que a gente consegue pagar. Se tu saber que eu vou te dizer que eu vou pagar 5 meses no mês tu sabe que dia 1º, se tiver com a documentação ok, vai estar na conta da associação, porque a gente trabalha com responsabilidade. E os pais também sabem que precisam desse dinheiro, porque eles sabem que isso vai contar lá para pagar a sua mensalidade do seu filho. Então, que nós cumprir aqui, o que nós acordar, o que nós pactuar, nós vamos cumprir. Isso aí vocês tenham certeza. Nós não vamos arregar. Nós não voltamos para trás da palavra empenhada. Não concordo. Reitero as palavras do prefeito, da mesma forma que nós, como legislativo, né, Cássio, a partir do momento que disserem é tanto, vai ser esse valor, né? A gente não pode falar uma coisa que não vai cumprir. Por isso que não pode se prometer mundos e fundos também. Mas, como eu falei, a gente tem que entender os dois lados, né? É difícil enquanto associação, eu sempre participei de associação na vida, são poucas pessoas para trabalhar, para gerir, né? Porque é uma gestão também que tem que fazer da associação. Então, é complicado, todo mundo recebe cobrança de todos os lados. Aí tu imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo pagar R$1.000 de ônibus. É impossível. E se a faculdade é particular, ainda, na verdade, né, tem que fazer mágica para isso acontecer. Eu sei que não é uma obrigação do poder público. O poder público tem a obrigação de pagar o ensino até... custear o ensino aqui é fundamental, o Estado médio. Mas está no bom senso de todos nós, do prefeito, dos vereadores, porque é necessário. A gente não quer... A gente sempre fala, pensa no futuro, nos municípios. Hoje, os municípios que estão baixando o índice... baixam de 10 mil habitantes, diminuem o repasse também para o município. É interesse do município também que as pessoas não vão embora da cidade, que as pessoas fiquem, né, Rogério? Porque quem tem essa situação de pagar R$1.000 e poucos e receber R$1.000 e poucos, é mais vantajoso procurar emprego numa outra cidade, morar numa outra cidade, do que ficar morando em Pinheiro Machado para ir e vir. Então, são coisas que a gente tem que pensar também. É interesse do município também que as pessoas permaneçam aqui, né, gerem renda para o município. E se agora, em janeiro, saiu, né, um relato que os municípios que diminuíram no censo para abaixo de 10 mil habitantes vão diminuir o seu repasse de recursos, né, num número razoável. O município vai diminuir, né, os repasses que ele recebe. Então, a gente tem que pensar das duas formas. Eu acho que daqui tem que sair, né, o pessoal está... Eu acho que o questionamento que todo mundo está aqui é quanto vai ser, o que vai sair. Então, eu acho que tem que terminar essa audiência resolvendo esses valores. É o que eu tinha. Obrigada pelo espaço. Agora, uma outra coisa que o vereador Elton falou ali, que eu gostaria que vocês... se atentassem, o seguinte: as emendas impositivas. O que é emenda impositiva? É um valorzinho que o vereador tem, que ele vai lá no orçamento do município e indica para onde ele quer aplicar, para onde ele quer destinar aquele valor do orçamento do município, que é a receita que o município busca e capta, para ele indicar. O vereador Elton já disse que da emenda impositiva dele para o ano que vem, ele já vai destinar 15 mil, né? 15 mil. Então, vocês sabem que vocês já têm 15 mil da emenda impositiva dele para o ano que vem, né? E aí vocês têm que já começar a trabalhar o lobby com os vereadores, ó. Quanto vai me ajudar ano que vem? Quanto vai me ajudar o ano que vem, né? Porque isso é importante para vocês saberem, porque o vereador tem o poder da emenda impositiva dele de dizer quanto ele vai poder destinar. Então, cabe a ele também, aí vocês podem, para o ano que vem, acordar com os vereadores e conversar numa audiência com eles, né? Porque esse ano eles já estão com as emendas comprometidas, esse ano eles não têm como destinar. Esse ano eles já fechou o orçamento. Não, mas para o ano que vem vocês já podem negociar, começar a negociar desde agora, né? Tá certo, prefeito. Desculpa, vou só falar mais um pouquinho. É verdade, que fique claro que as emendas positivas também são novas, né? Esse foi o primeiro ano que a gente está executando, a gente implementou no ano passado, nem foram executados ainda. A gente vai aguardar as execuções de 2022 e bem colocado. Eu acho que 1, 2, 3, 4 vereadores que seja de interesse coloquem um valor nas emendas, o executivo repasse mais um valor e o legislativo repasse mais um valor, vão chegar num valor bem mais alto, que a condição de vocês vai ficar bem melhor. A gente está aqui para ajudar, com certeza. Presidente, eu já abro o meu compromisso aqui com os estudantes, 15 mil para o ano que vem. Pode contar com o meu orçamento. Foi multiplicando.
Vereador Vilcim. Boa noite, prefeito. Boa noite, Cássio. Boa noite, demais vereadores. Rogério, Tamires, ao meu conterrâneo aqui, Josué, presidente da associação, aos pais, os nossos alunos aqui. Dizer que essa conversa aqui hoje, essa audiência está muito importante. Que bom que está chegando a bom senso. Infelizmente, eu sei o trabalho dos guris, mas eles pegaram a bomba. Então, estão acertando as coisas agora. A gente entende que houve divergência, há divergência, isso acontece, mas eu creio que os pais, os alunos têm que apoiar eles, que tem que haver uma união, tem que ajudar eles a vender rifa, tem que ajudar eles a fazer promoção, fazer bingo, porque é só a união que eles vão chegar a um denominador comum. Dizer também que sou parceiro dos projetos importantíssimos, projetos tanto da Bolsa como do outro, e dizer assim, ó, que a rifa, pode contar comigo que eu vou ajudar vocês a vender a rifa. Eu também vou ajudar com a 15 mil da minha emenda para vocês, tá? E seria isso e uma boa noite para vocês. Tudo isso que nós trabalhamos, eu acho que a gente tem que tirar o desfecho, ver os resultados que foi, avalio como positivo esse momento que uniu as três partes, legislativo, executivo e pais e alunos, através da associação. Justamente a preocupação que foi nos lançada e externada aqui pelos estudantes foi que justamente se não houvesse esse auxílio na forma de subsídio, comprometeria todos, né, de forma a se locomover até os outros municípios vizinhos. Nós, tão logo subimos desse posicionamento, julgamos como pertinente discutirmos de forma ampla, porque muitas vezes os projetos que tramitam aqui, e aqui eu dou os parabéns para todos vocês que estão aqui, porque muitas das vezes nós fizemos muitas audiências públicas aqui de assuntos que impactam todo o município. Para terem ideia, se discute aqui em audiências públicas o orçamento do município, que é onde destina todos os valores para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Agropecuária, para a Secretaria de Saúde, e quando tem 2, 3 pessoas é muito para a plateia. Então, nesse sentido, eu dou os parabéns para todos que estão aqui, reivindicando, então, mostrando as suas necessidades. De alguns a gente sabe, porque a gente tem conversa, tem uma proximidade maior. Justamente nas observações que eu tinha feito aqui, prefeito, eu tinha colocado esta questão de 2024, da questão do impedimento legal. Então, isso é algo positivo, porque já contorna o problema para o ano de 2024 também, e então logo inicia o ano letivo, já vai ter essa segurança por parte da associação e por parte do poder público fazer o repasse. E outra questão que eu tinha mencionado aqui é que daqui a pouco nós, porque também é uma preocupação, foi uma preocupação passada por nós, para nós, pelos integrantes da associação, que está sendo implementado isso. Se não fosse esse auxílio desde o ano passado, provavelmente não teria as condições de se manter os estudantes estudando lá, justamente por o aumento dos combustíveis, pelo aumento do custo que se presenciou no último ano. E eles trouxeram aquela semelhança ali, que é o projeto que eles trouxeram para nós, que também entregaram para o senhor. E realmente, se nós formos colocarmos naquela proporção ali, para Pinheiro Machado não dá. Mas eu abro aqui o leque, aí é uma questão que 2023, 2024 nós estamos contornada a situação. 2023, 2024 são esses agentes políticos que estão aqui conversando com vocês, que estarão. De 2025 para frente poderá ter mudança. Mas que daqui a pouco nós conseguíssemos, nesse meio tempo, prefeito, até o final do ano, estudarmos uma maneira de implementar isso de forma definitiva na lei. Não na forma de valores, como fata candiota. Porque candiota você vai engessar em função da arrecadação. Mas e sim lançar em função do percentual da arrecadação. Se a arrecadação do município
cai, porque a gente também não pode ser irresponsável com as questões, porque o dinheiro que vem para o município ele serve para a questão da educação, sim, para a educação, mas tem saúde, tem a questão de infraestrutura, tem a questão do salário dos servidores, que também a gente sabe que no passado recente tivemos problema com isso. Então, para que nós consigamos encontrar um denominador de vincular, e aí eu diria isso para as próximas, mas já colocar em legislação esse ano, de vincular alguma questão de repasse em função de percentual de receita, porque aí nós estaremos contornando o problema desse momento, que já foi, pelo tudo conversado até aqui, nós chegamos a um consenso para ver esse resultado, mas também nós conseguirmos avançar para os próximos anos, justamente porque, se não todo início de ano letivo é a preocupação por parte dos estudantes, da associação, por parte das famílias, e também aquele desgaste de energia por parte do poder público, sendo que o poder público tem imensas áreas para diagnosticar problema, para enfrentar problemas, e assim contornar sem comprometer, porque se você faz um percentual vinculado a um percentual da receita, porque a gente sabe que vai ser esse valor tem que ser calculado, e aí onde entra para não ser de imediato essa questão, mas que a gente possa implementar isso para que de 2025 esse seu legado, que é o legado do senhor como prefeito, da sua equipe e dessa Câmara de Vereadores, fique para os próximos períodos, porque nós que estamos à frente de posições públicas, nós estamos aqui para resolver problemas, e nós só somos bem vistos pela comunidade quando nós resolvemos problemas de forma permanente. Quando nós resolvemos problemas de forma paliativa, o município, as formas que foram resolvidos os problemas do nosso município foram de formas paliativas, e nessas formas paliativas chegou na situação lamentável que vivenciamos nos últimos tempos no município. Então, para que nós consigamos abrir e enfrentar também de forma melhor, essa é uma sugestão que eu deixo aqui. Também me proponho a trabalhar em conjunto para que a gente possa ter esse diagnóstico e assim fazer essa proposição. Permite, Fabrício? Claro. Inclusive, te digo mais, né? Dessa forma, a própria associação, eu lembro o ano passado, o estresse, os pais aqui estão, o Luciano, o André, a Glise, né? E dessa forma vai terminar esse estresse que justamente nos causa aqui essa indefinição, e eu acredito que a associação, dessa maneira, vai poder conseguir ter mais sócios, porque aí vai ter essa estabilidade desse valor. Então, eu acho muito boa essa ideia, né? E acho que a associação vai se fortalecer com isso, né? Nós tínhamos pensado o ano que vem, mas é uma sugestão muito boa, porque vai fortalecer a associação. Claro, eu não quero, esse ano nós temos que resolver a situação e já foi encaminhada a solução. Sim, né? Nós não 23, podemos retroceder 24. Naquilo que nós concluímos, né? É a minha percepção. E outra situação, as emendas impositivas, elas só foram possíveis esse ano porque o nosso limite de orçamento permitiu, porque se eu tiver um limite de endividamento menor, elas ficam comprometidas. Isso é lei, né? Então, se a administração vai bem, os números vão bem, existe emenda impositiva. Se não vai bem, nós não somos obrigados, porque aí tu demonstra que tu não conseguiu cumprir com a tua meta fiscal. Bem, mas falando nisso, se nós temos aqui os vereadores, nós tivemos 3 vereadores que já se comprometeram com a emenda positiva para o ano que vem. A gente vai fechar bem novamente 2024 para 2023 para 2024 atender as emendas impositivas. Cada um de vocês conversando com os vereadores, vocês têm que perceber que vocês estão tendo algo que vocês não tinham para 2024, que é a emenda impositiva. Que é a emenda impositiva que cada um desses vereadores pode conversar com vocês, olha, eu não posso dar 10, mas eu posso dar 5. Aí vocês somem, quanto vai dar? É muito mais do que nós vamos passar. E a situação vai ficar muito melhor para vocês, porque a emenda impositiva é impositiva. A associação estando com todos os documentos tudo legalizados, certidões, se faz o convênio, ela presta conta e a gente consegue passar. Então, isso é um ponto positivo. Claro que não se trabalhou ano passado, como diz a vereadora Laura, a emenda positiva é nova, nós tínhamos muitas dúvidas sobre a emenda positiva, como construir, porque é algo bem novo, não existe, são pouquíssimos municípios no estado do Rio Grande do Sul que implantaram,
porque muitas vezes os prefeitos não querem porque tira da sua arrecadação, tira da sua intenção. Se eu tenho 1.200.000 de emenda positiva, que eu posso dizer que eu vou aplicar em 10 ruas, fazer calçar 10 ruas, os vereadores eles já indicaram para onde eles querem que vá. Ele quer que vá para um calçamento, ele quer que vá para a construção de uma quadra, ele quer que vá para a saúde, porque 50% das emendas tem que ser educação e saúde. Então, eles têm como indicar os anseios da comunidade, do curral eleitoral deles, para onde quer que vá. Então, isso é uma construção importante que eu acho que vale a pena. Eu agradeço aqui as interferências que eu fiz, mas eu acho que foram importantes. A gente não tem nada contra ninguém, a gente quer ajudar, a gente quer colaborar. O gabinete está sempre de portas abertas. Às vezes eu saio 15 para uma para almoçar, às vezes eu saio às 11 horas da prefeitura, e não é mentira, porque o pessoal passa lá, a gente está lá trabalhando para poder fazer. Às vezes a gente almoça na prefeitura para poder receber alguém que não pode ir no horário de trabalho. Senhor Ronaldo, eu saio meio-dia, eu não posso. Eu digo, não, então hoje eu vou almoçar aqui, vem que eu lhe atendo, né? Para poder atender as demandas, porque a gente não fica só na prefeitura, a gente tem que sair, a gente tem que viajar, porque nada acontece se eu ficar só no município, não cai dinheiro. Está se fazendo obras, reformas como? Com dinheiro de emendas parlamentares. Dinheiro que vem de fora. Se não for dinheiro de fora, nada acontece. Então, a gente precisa também atender a comunidade. A gente faz o maior esforço para atender a todos, para não deixar ninguém sem atendimento. Às vezes o pessoal liga, um estudante, Ronaldo, estou trabalhando aqui na Lebes, não tenho condições de ir esse horário. Posso ir ao meio-dia? Espero. Posso ir às 6h30? A gente espera. Pode ir às 8 horas, a gente vai na prefeitura e atende. A gente tenta ser o mais flexível para atender a todos, para poder resolver os problemas da melhor forma possível e com responsabilidade. Eu acho que todos foram contemplados. A Clísia estava muito preocupada com a filha dela e eu fico assim, me solidarizo com ela, porque ela é uma pessoa que tem dificuldade, a filha quer se formar, a filha quer estudar. Aquela senhora lá, a filha está fazendo fisioterapia, quer se formar. São duas pessoas que têm necessidades, que precisam da bolsa, né? Então, é importante a gente poder ver que um dia a gente passou pelo poder público e que alguém se formou, Cássio, que alguém que a gente teve a nossa contribuição com os nossos esforços e com a nossa forma de fazer gestão equilibrada. Eu acho que todos vocês saíram vencedores. Subsídio e também bolsa para aquelas pessoas mais necessitadas que precisarem. A vereadora Magda tinha citado... Gostaria de fazer uma colocação? Não, eu só questionar o prefeito, por que repassar para o CPF do presidente e não para o CNPJ do presidente? Eu não entendi isso aí. O prefeito responde com o seu CPF ou com o CNPJ da prefeitura? Com o seu mas CPF? Ele é presidente de uma associação, o dinheiro não vai para a associação? Vai, mas ele é o responsável, ele colocou o nome dele e ele responde. Eu sou o prefeito, eu respondo com o meu CPF se não prestar conta dos recursos que são repassados. Por isso se tem a figura do presidente, ele vai responder com o seu CPF se não prestar contas. Por isso ele tem como prestar contas, né, para o município do recurso que vai receber. Tá bem, obrigada. Vereador Cássio. Só para concluir, Ronaldo, para nós deixar bem claro para o pessoal, como é que vai funcionar o repasse, Rogério? Eu já tinha conversado com o Ronaldo. Neste primeiro momento, a Câmara repassa mensalmente para a Prefeitura. E por que para a Prefeitura? A Câmara não pode passar um valor para nenhuma associação. A lei não permite. O que é isso aí, então? Isso não deixa de ser um acordo de cavaleiros do Legislativo com o Executivo, porque nós estamos antecipando os valores que, teoricamente, nós iríamos devolver no final do ano. Então, é um acordo de cavaleiros, porque eu posso muito bem devolver agora, mensalmente, 5 mil para o prefeito Ronaldo e ele não repassar. A lei não diz que ele é obrigado a repassar. Mas como existe como diz o Ronaldo, sempre foi assim, houve um acordo do Executivo, do Legislativo, nós já tínhamos acordado que nesse primeiro momento nós vamos passar todos os meses para a associação, 5 do Legislativo e 5 do Executivo. 4 parcelas. O Ronaldo, no final da 4ª parcela, vai se reunir com a Tamires e eu vou reunir com a Câmara. Se nós tiver possibilidade, vereadores, vamos dar mais uma ou mais 2 parcelas. É isso que eu quero... Nós vamos fazer até melhor, Cássio. Como já está atrasado, a gente vai passar... a Câmara vai passar 20 mil e eu vou passar 20 mil, o município 20 mil. Nós vamos passar 2 parcelas de 20, né, na autorização da lei, e aí eu vou combinar com a associação em outubro, a gente se reúne, que já tem virou o segundo semestre, e se a gente tiver financeiramente melhor, a gente aumenta 1 ou 2 parcelas. Tá? E a gente passa em 2 vezes, porque eu sei que ameniza, já sei que já estão pagando, eu sei que vem de boa hora,
Só aprovar o projeto e a gente está com as documentações, a gente já passa a primeira, passamos em 2 vezes e fica tranquilo. E também, pessoal, só para deixar claro a respeito das emendas impositivas, que muitos talvez de vocês nem houvessem falado, por que nesse primeiro momento eu não posso falar em valores? Primeiro, nós dependemos do Executivo. E segundo, muda muito rápido. Eu vou dar um exemplo. Todos vocês viram que esse ano se abriu mais de 600 postos de bebedouro para o homem do campo. As minhas emendas impositivas teria muito para outras áreas. Graças a um pedido do Ronaldo e do Rogério, um socorro, eu destinei 70%, quase 80% para ajudar aquelas pessoas que estavam sem água. Então eu não posso me comprometer um valor que eu ainda não sei. Posso ajudar? Posso sim, porque nesse meio tempo a gente pode mudar. E nesse caso socorremos o produtor rural que estava sem água para beber e muito também para os animais. Eu e o vereador Fabrício proporcionamos, então, eu quero ser honesto com vocês. Não, outra situação, né, Cássio, a gente abriu 600 entre postos, bebedouros, foi o maior número dos últimos anos, foram 600 postos. Então, se nós não tivéssemos um recurso guardado, nós não ia fazer, sabe por quê? Porque a gente faz 20, eles fazem 20, abrem 20 postos, 20 limpos bebedouros e querem receber. Se tu não recebe, eles não andam para frente. E só de limpeza, de abertura de postos, bebedouros, nós gastamos mais de R$60 mil. Se nós não tivéssemos o dinheiro guardado, nós não tínhamos como fazer, Cássio. Parte do recurso, acho que foi 10 ou 15 mil, teu 10 ou 15, o Fabrício acho que foi 38, não me lembro. O do Fabrício foi mais, mas ajudou muito, mas para vocês terem noção, a hora a máquina custa... Cada 40 horas eles recebiam... Exatamente, então, o contrato era de 40 horas e só renovavam mais 40, só que agora a fonte secou, nós não temos mais recurso para essa finalidade, fechou. Quem tem ali nós terminou, secou o recurso, porque a gente trabalha com um orçamento onde eu tenho que direcionar um pouquinho para cada um para poder atender. Então, essa parte já fechou, nós não temos mais. Estamos esperando o recurso do governo federal, que ficou de anunciar aí, vir mais recurso e não veio, só anunciou que vem, mas não veio, só chegou aí na conta do Banco do Brasil, 498 mil, que é para aquisição de cestas básicas, que são 2.000 cestas básicas, né? Vamos comprar 2.000 cestas básicas e vamos começar a entregar pelo interior, porque o homem do campo é quem está precisando melhor. Primeiro, nós vamos começar lá, começamos outra vez por Torrinhas, vamos começar agora pelo Pasto Machado. Começar pelo Pasto Machado, Pastos Corvos, vamos começar por lá. E depois que o homem do campo for atendido, ela vem para a cidade, mas prioritariamente vai ser para o homem do campo e a mulher do campo que estão com falta d'água. A gente sabe que a gente bate na porta, o pessoal bate na porta toda hora, olha, secou, não tenho água para os animais, compramos um tanque para levar água para os animais, de tanta dificuldade das pessoas que não tem às vezes para o consumo humano, mas a gente está adquirindo essas cestas aí, mas não veio dinheiro para a Hora Máquina. As pessoas dizem assim, cadê diz que veio dinheiro para a Hora Máquina? Não tem dinheiro para a Hora Máquina, não anunciaram dinheiro para a Hora Máquina. Nós estamos ali, pode olhar, no portal de transparência, 498 mil para aquisição de cestas básicas, vai dar 2.000 cestas básicas, mas não vem dinheiro para a Hora Máquina. Quem está pagando é o município com seus recursos, porque senão não fazia poço para ninguém, né? Nós temos 3 retros, nós contratamos 2 para fazer, que estão trabalhando diariamente, e não para de chegar os pedidos, mas o recurso já secou para essa política pública, nós não temos mais esse recurso, já está chegando ao final. E aí, só para deixar bem claro, o subsídio que vai vir, o projeto de lei, ele já vai vir no valor como fosse um repasse da prefeitura, mas esse subsídio já vai estar incluído da Câmara. Vocês entenderam bem, né? Não vá, para ficar bem claro. Então, eu ia passar a palavra para o presidente, não sei se mais alguém gostaria de fazer algum questionamento. Lembrando que, por ser uma audiência pública, então, esse projeto ele abre espaço para as pessoas da comunidade, por até 72 horas, fazerem seus questionamentos através do e-mail cv.pm@hotmail.com ou através do telefone 3248 1527. E assim, posterior a esse prazo, a relatora, que é a vereadora professora Magda, está apta a emitir o seu relatório, e então logo emite seu relatório, né, presidente, estaremos deliberando também essa matéria em plenário. Da parte da Comissão de Orçamento, eu como presidente agradeço a presença de todos aqui.
desde já desejo um bom final, um bom início de noite, uma boa sequência de semana, e devolvo a palavra para o presidente legislativo. Quero agradecer então a presença do Ronaldo, do Rogério, da Tamires, do Josué, do pessoal todo, da associação, dos pais. Eu acho que ficou bem esclarecido, ficou bom para todos. E já convidando, semana que vem nós temos audiência pública aqui também para tratar sobre o trânsito de Pedro Machado. Espero vocês todos na segunda-feira, 18h30, para que, junto com o Executivo, possamos solucionar graves problemas, sérios problemas que o município enfrenta há um bom tempo. Não tendo mais nada para tratar, dou por encerrada essa sessão do dia de hoje, agradecendo e desejando para vocês um ótimo final de semana. Obrigado.